Olá, seja bem-vindo ao seu programa Clube Executivo. Hoje quero falar acerca da linguagem corporal, mais especificamente acerca dos sinais, o significado dos sinais da linguagem corporal. O modo mais conhecido de nós comunicarmos com as outras pessoas é a comunicação verbal, é falando, não é? Transmitindo essa mensagem. Mas é importante nós entendermos que a linguagem não verbal, ela é muito importante. A linguagem corporal, a linguagem gestual, ela é muito importante. Porquê? Porque ela influencia completamente essa mensagem. É muito importante nós entendermos que a eficácia da comunicação de uma mensagem, ela depende de dois fatores pelo menos. Ela depende do emissor, da forma como ele se exprime, da forma como ele comunica, da forma precisa que ele passa essa comunicação através das palavras, através dos seus gestos, das suas atitudes, mas também do receptor, da forma como ele ouve essa mensagem. E não basta apenas ouvir e até compreender o que a pessoa quis dizer. O que adianta reter informação sem a levar à ação? O que adianta saber algo mais que depois a pessoa não é levada a nada? Ou seja, é importante que o receptor ele ouça, ele entenda, mas ele seja movido a eficácia da comunicação depende disto. Da eficácia do emissor, mas também da forma como o receptor vai receber e ele vai ser movido a uma reação. Eu lembro que é liderança. Liderança é a capacidade de obter resultados através das outras pessoas. É a capacidade de mover as outras pessoas através de um sonho, através de objetivos em comum. Mobilizando todos esses recursos humanos, capacidades, talentos naturais que as pessoas têm em prol de um objetivo em comum. Então, liderança é isso mesmo, é essa capacidade de alcançar resultados através das outras pessoas. Aqui entra a capacidade de comunicar, a importância de comunicar e de comunicar bem. Relacionar-se diretamente com as pessoas, olhar para as pessoas, conseguir não só captar a atenção delas, mas não ter medo dos seus olhares, mas olhar para elas, focar a atenção delas através de um olhar. Ralph Waldo Emerson, ele dizia assim: os olhos conversam tanto quanto as línguas que utilizamos. Com a vantagem de que o dialeto ocular não precisa de dicionário e é entendido em todo o mundo. Então os olhos conversam tanto como as línguas que falamos, mas com a vantagem de que os olhos não precisam de dicionário. E todo o mundo entende. Todo o mundo percebe aquilo que a pessoa está a falar, está a comunicar. Então, quão importante é isso mesmo? Vários estudos demonstram que o impacto de uma mensagem na vida de uma pessoa está relacionado com 7% apenas das palavras que são ditas, ou seja, aquilo que a pessoa diz. Está relacionado em 38% com o tom de voz, ou seja, a maneira, a forma como a pessoa diz, fala. E por último, em 55%, com o corpo, com as mãos, com os olhos, com os braços, enfim, com aquilo que é a postura da pessoa, a sua expressão, os seus gestos. Então, isto são estudos científicos, são estudos comprovados, são estudos que são levados muito a sério pelos grandes líderes, administradores, a nível mundial. Não basta ter um discurso certinho, com as palavras certinhas. É preciso lhe dar ênfase, é preciso lhe dar a intuação, valor, expressão, destaque, através do tom de voz. E não basta dizer as palavras certas num tom de voz certo. É necessário que as pessoas vejam e reconheçam essa mesma postura no líder, naquele que está a comunicar. Então, muito, muito importante. Num processo de comunicação, há o emissor, há o receptor e há o meio pelo qual essa mensagem ela passa.
Esse meio ou esse canal, ele pode ser verbal, através de palavras, mas pode ser também de uma forma não verbal. Pode ser corporal, pode ser escrito, enfim, diversas maneiras. Importante é nós entendermos que o administrador, o líder, o gestor, o executivo, eles não podem ficar alheios à linguagem corporal e aos seus efeitos. Porque a linguagem corporal transmite uma mensagem. Faz ajustar, alterar, modificar a mensagem em si. Estou-me a lembrar de um jogo que é usado muitas vezes nas festas das crianças, que é do microfone avariado, ou qualquer coisa assim do género, que é chamado esse jogo. Onde alguém fala assim baixinho, ao ouvido de outra pessoa, e lhe diz algo. E essa pessoa passa para o outro, essa pessoa passa para o outro. E o que é engraçado de ver nesse jogo é que quando a mensagem chega ao final, aquele que foi o emissor, aquele que passou a mensagem original, inicial, aquilo que está a ser comunicado já está completamente distorcido. Não tem nada a ver com aquilo que foi falado. Porquê? Não apenas porque a pessoa não ouviu bem, mas porque a mensagem que passa depende muito, é ajustada, é manipulada pelo tom de voz e pela forma como comunica. A forma como a pessoa comunica pode dar a entender algo que não tem nada a ver com as palavras em si. Então é muito importante nós entendermos isso mesmo. Há um ditado que diz que uma palavra fala mais do que 1000 palavras. É isso. Uma imagem, uma apresentação, uma forma de falar, uma forma de comunicar, uma forma de expor uma ideia, pode falar mais do que muitas palavras. É por isso que os exemplos, as histórias, são tão chamadas, encaixadas nos comunicados. Um exemplo é algo que pode falar muito mais do que muitas palavras. Então, isso é muito importante nós entendermos, porque isso pode ajudá-lo em tudo, na arte da sua comunicação, da sua expressão, do seu relacionamento com os seus liderados. E aprendermos a entender os sinais, o que está por detrás da pessoa, é muito importante. Nunca lhe aconteceu alguém estar a falar alguma coisa, mas os sinais corporais dessa pessoa transmitem exatamente o contrário? Você está a ouvir essa pessoa e você está a dizer: esta pessoa não está a falar a verdade. Ela está a falar uma coisa, mas ela, na verdade, ela está a dizer outra coisa. Então o que é que isso nos diz? Que é muito importante não apenas compreender a linguagem verbal, mas de uma forma também muito especial, é entender e compreender a linguagem não verbal. Vamos ver então alguns sinais. E sabe, os sinais eles também podem variar bastante de região para região, de cultura para cultura. A verdade é essa. Por exemplo, há um sinal que é muito conhecido pelo presidente americano de Churchill, onde ele usou os seus dedos para fazer um V, o V de vitória. E é assim que é conhecido no nosso mundo, no mundo ocidental, que nós estamos habituados a este símbolo ser um símbolo de vitória, de conquista. Vencemos, estamos por cima. Mas você sabe que este símbolo, em alguns países, mais concretamente na Austrália ou na Nova Zelândia, é um símbolo de insulto? É sinal de ofensa para com essas pessoas? Então o que é que isso nos diz? Que há sinais que são universais, mas ainda assim, por vezes, há determinados sinais que podem e têm mesmo que ser ajustados ao tempo, à região, à cultura de determinado lugar. Os sinais eles também estão relacionados com a idade. Antes de vermos alguns desses sinais, temos que entender isto. Estão relacionados também com a idade, não apenas ao espaço, ao lugar, à cultura, mas também à idade. E vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, quando uma criança mente, sabe qual é que é a reação natural dessa criança? É pôr a mão na boca. A criança nem se apercebe, mas ela já está a denunciar a sua mentira. Ela já está a mostrar que
aquilo que ela disse é uma mentira. Por outro lado, um adolescente, quando mente, ele passa a mão na boca. Ele já aprendeu um pouco a controlar essa situação, mas ainda é um instinto que ali está. Por outro lado, um adulto, quando ele mente descaradamente ou subtilmente, ele já não faz isto. Ele já não faz isto. Ele faz mais ou menos isto. Ele faz assim um pequeno gesto inconsciente, ele passa pelo nariz. Ele tentou disfarçar, mas ele não conseguiu. É por isso que muitas vezes nós vemos políticos que tentam evitar isso, mas eles o fazem. Vemos muitas vezes quando jogadores ou um treinador de futebol vem e ainda no calor do jogo, de tudo isso, e tem que dar uma postura, uma imagem que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que foi a realidade, mas ele tem que fazer o seu papel, eles fazem muito esse gesto. Porquê? Porque estão a falar o que precisam de falar, não aquilo que realmente eles acreditam que foi a realidade ou que realmente aconteceu. Tem que defender a sua dama, tem que defender a sua equipa, tem que defender os seus. Por isso, eles fazem isso. Não são simples tiques, não são simples gestos ocasionais, mas são instintos, são sinais que quem entende percebe. Está a dizer uma coisa, mas na verdade não é nada daquilo. Vamos fazer agora uma breve pausa e já de seguida vou falar então alguns desses exemplos para todos nós podermos ficar mais por dentro do assunto. Até já.